E vamos ao rescaldo da aprovação do Orçamento do Estado, com o foco na isenção das portagens. Partimos para o debate com Gonçalo Lage, deputado do PSD, João Ribeiro, do Chega, e Frederico Francisco, do Partido Socialista. Muito boa tarde aos três. João Ribeiro, comece por si. Esta aprovação não acabou por representar mais um passo na chamada coligação negativa? Não foi mais uma aprovação estratégica do ponto de vista político? Em primeiro lugar, boa tarde, agradecer o convite, cumprimento aos colegas de painel e quem nos está a ver lá em casa. Efetivamente, não é uma coligação negativa, é uma coligação positiva. Negativa do ponto de vista do Governo. Sim, mas do ponto de vista dos cidadãos, que foi por eles não fomos eleitos e é para eles nós temos de trabalhar, foi uma coligação positiva. As portagens não foi o ponto que nós queríamos chegar. O Chega defende a abolição total das portagens de forma progressiva, da mesma medida em que já acontece em todo o resto da Península Ibérica. Eu recordo que em Espanha, assim que acaba a concessão, a portagem fica gratuita, tem meia dúzia de estradas, tanto que ainda são pagas. E o Chega mediu o impacto orçamental dessas medidas? O Chega mediu o impacto orçamental da medida, já apresentámos várias vezes, mas as contas do Governo também não são boas, porque recordo que o ano passado aprovámos, o PS apresentou a nossa proposta e que nós viabilizámos de abolição das portagens e escudos, ou como eu gosto de dizer, de voltar, as escudos voltarem a ser escudos, sem custos para o utilizador, voltaram a ser sem custos para o utilizador. E o Governo, inicialmente, dizia que ia ter quase um custo de 500 milhões, depois 200 milhões, depois 180 milhões, e agora estamos a chegar à conclusão que já são 100 e poucos milhões. E a médio e longo prazo, eventualmente o Governo até vai ter um benefício, porque as estradas secundárias não têm essa sobrecarga de trânsito que teriam quando as escudos eram pagas, e também existe uma redução de sinistralidade, uma maior... E isto é até uma questão constitucional, que é a livre circulação das pessoas em território português. Os portugueses já pagam tanto em imposto único de circulação. Aliás, que é um imposto que existe em poucos países, principalmente em Portugal é que existe este imposto, o IUC. Já pagam tanto em ESP, pagam mais do que os espanhóis. Viram aí uma forma quer dizer, já utiliza do pagador. De que forma é que nós vamos ou não justificar perante a Comissão Europeia, quando nós temos metas importantes a cumprir, quando estamos a privilegiar o transporte de mercadorias na rodovia? Mas isto é um falso problema, porque não temos ferrovia que seja alternativa, ao transporte de mercadorias por caminhão. Isso é um facto. O Partido Socialista nunca teve iniciativa nenhuma de abolir qualquer portagem. A única vez que o fez foi assim que entrou para a oposição e, obviamente, num processo de ligação com o Chega, onde o mais estranho é o seguinte: o Partido Socialista apresenta propostas que o Chega viabiliza, mas as propostas que o Chega apresenta, o Partido Socialista já não viabiliza. E, portanto, agora é um problema que os dois vão ter que entender de quem viabiliza quem. E aí havia uma desigualdade. Se a proposta do Chega fosse aprovada, não havia uma desigualdade territorial, porque seria uma abolição progressiva das portagens em todo o território português. Mas o Chega pensou nesta questão das desigualdades territoriais? Claro que pensámos, por isso é que achamos que deve haver uma abolição progressiva. E é importante também explicar a quem nos está a ouvir em casa que é, por exemplo, os transportes públicos de Lisboa e do Porto, que são uma oferta muito maior e muito mais baratos, são utilizados pelas pessoas que vivem na Grande Porto e na Grande Lisboa, mas, quer dizer, todos os portugueses pagam esses transportes. E nós achamos que deve continuar a ser assim, para incentivar o uso do transporte público. Quer dizer, mas ou nós olhamos para o país com assimetrias, utilizar o caminhão ou utilizar o carro nas zonas mais interiores do país, e o mais interior retiramos o litoral do país, que vai Porto a Lisboa, e até mesmo a zona de Leiria, que uma das autoestradas é na zona de Leiria, que é a A19. Se retirarmos esta parte, todo o resto do país, que se olhar é 80% do território, necessita de utilizar as estradas, o transporte público. O transporte público é automóvel próprio. É isto que nós estamos a falar. E depois fizemos uma exclusão, que já houve também para as pessoas que moram só naquelas regiões. Como é que fica o turismo? Estamos a incentivar a que os turistas não venham a Portugal. Ou seja, há duas óticas do país. Uma que é do Chega, que deve haver uma mobilidade no país, uma mobilidade em que não pagamos portagens porque achamos que já se paga muitos impostos. E há outra maneira de ver, que é do PSD. Quem não tem e a do PS, paga, o PS é só... Quem não passa lá paga. Mas quem não anda transporte público em Lisboa também paga os transportes públicos. Passamos a pagar todos. Pegando aqui na notícia que trouxe o Gonçalo, porque é que o PS decidiu agora, quando não tinha tido isso há mais tempo? É o Partido Socialista a querer governar na oposição. Como eu já disse há pouco, o PS começou uma política de redução progressiva de portagens. Em alguns casos particulares, a partir de 2022, 2023. O PS pôs as portagens nas escudos, pôs os pórticos. Os pórticos estão lá desde o início para contar os carros que passam desde Não, os pórticos estão lá não é desde o início. Os pórticos foram colocados por José Sócrates,
à beira da bancarrota foram colocados por José Sócrates e a pagar as portagens foram postas por Passos Coelho a seguir. Ou seja, isto é um facto. E vocês ainda fizeram outro engano às pessoas do interior, foi quando foi aprovada uma redução de 50% do valor das portagens. O valor que vocês contaram não foi o valor que era na altura, era o valor anterior. Na realidade, reduziu 30%. Ou seja, o PS agora conseguiu lavar a cara. Mas o PS, ao longo de anos, não quis saber do interior. Posso falar agora? E o que é curioso, ainda por cima, a ministra da Coesão era de Castelo Branco, não é? Existiram tensões quando o PS estava no governo. Tenho a certeza que existem tensões dentro dos vossos partidos. Bom, dentro do Chega no Chega não há. No Chega não há tensões, nós queremos abolir as portagens. Mas isso é porque o Chega é o único que está, desde o início, está completamente desconhecido. João Ribeiro, como é que esta isenção pode ajudar a combater o despovoamento e a desigualdade territorial? Sim, diretamente, no imediato, não vai resolver. Mas se nós perguntarmos a empresas do interior, a operadores turísticos do interior, se esta abolição que houve das portagens das antigas Execute, se aumentou esse movimento, todas as empresas vão dizer que sim, que foi positivo para a economia. Agora, o resultado não se vai ver no dia a seguir, não é? Abolimos a portagem e no dia a seguir vai haver mais pessoas e até temos que transmitir alguma confiança. Por exemplo, a questão dos pórticos. Bem sei que a razão por que os pórticos se mantiveram nas autoestradas é para contar os carros de forma a pagar às concessionárias. Eu percebo isso, mas a maior parte das pessoas com que eu ando no terreno, aí falamos, as pessoas ficam, olha, eventualmente os pórticos estão aqui para no futuro voltarmos a pagar portagens. E esse sentimento que a população tem de que basta haver basta o PSD ter maioria absoluta, por exemplo, e voltava a pagar as portagens, cria uma desconfiança. Ou seja, nós temos que dar confiança às pessoas de perceber, não é? De perceber que esse é o caminho das portagens não haver portagens em Portugal. Esse é o caminho que devemos seguir, porque é o caminho, eu volto a repetir, e eu acho que isto é muito importante, porque é o que acontece no resto da Península Ibérica, senão ficamos uma ilha. No futuro, e também é preciso desfazer o mito que estas autoestradas e que estas concessões já estão pagas, que não é verdade. Estas portagens estão a ser usadas para financiar concessões que ainda estão em curso e ainda estão a amortizar o investimento, mas os maus negócios mas eventualmente, e em breve, algumas dessas concessões. Todos os orçamentos de Estado vamos ter estas iniciativas e, portanto, temos que começar a pensar de uma forma alternativa de poder financiar. O PSD teve claramente uma ideia neste Orçamento de Estado. Pensando nesta franja de financiamento. Qualquer proposta que fosse apresentada no Orçamento de Estado faziam uma de Calimero, que iria ser uma desgraça. Eu até convido as pessoas a ver, houve uma situação muito concreta, que foi um aumento de 100 mil euros para apoio a associações zoófilas que o PS apresentou e o PS não viabilizou a nossa, mas o Chega viabilizou a do PS e tivemos parados nas votações do Orçamento de Estado aí uns 20 minutos a chorarem que era 4,5 milhões de euros e era 100 mil euros. Estavam a falar de 100 mil euros no Orçamento de Estado e era por isso que o Orçamento já não tinha saldo. Sim, mas isso é normal. Por isso, isto é uma questão de opções. Nós, se fizermos a abolição das portagens hoje, é claro que no ano a seguir vai ser realmente 1.000 e tal milhões. Também temos de ter algum cuidado com as contas do PSD, que às vezes são umas contas feitas pelo chat GPT e aquilo não bate bem certo. Mas a médio e longo prazo, não vale a pena dizer esse custo não será permanente, porque vai haver benefícios para a economia, para as economias, e vai haver benefícios no sentido também as estradas serem poupadas, estradas secundárias, que esse custo vai reduzir significativamente e vai dar um sinal ao país. É isto que é a diferença entre o Chega e estes dois partidos que estão aqui, nós achamos que as portagens, não deve haver portagens em Portugal. Gonçalo, na A25 são 6,2 milhões de quilómetros por veículo pesado percorrido. E vamos terminar. Gonçalo Lage, João Ribeiro e Frederico Francisco, obrigado aos três. Boa tarde. Muito obrigado.